na última segunda-feira do ano de 2020. Na sexta-feira já estaremos no ano de 2021. É comum a gente, nesses dias que antecedem a chegada do ano novo, a gente para um pouco para refletir sobre o ano que se finda, fazer uma retrospectiva. Quando olhamos para 2020, que está acabando, a gente vê que foi um ano atípico, onde por causa de uma só doença, dentre as milhares que existem no mundo, houve e ainda continua havendo um transtorno a nível mundial que mexeu com a saúde tanto física quanto emocional, que causou uma obscuridade no setor financeiro, deixando um rastro de desemprego, de falências em muitas empresas, aumento no índice dos desabrigados, dos famintos, onde grandes potências competem entre si no campo da tecnologia, onde, de uma forma ou de outra, a estrutura familiar balanceou, nos mantiveram em casa, nos forçaram a usar máscaras. As grandes mídias continuam a ser propagadoras do caos, do pânico. Aí você olha para 2021 e se pergunta: será que vai ser melhor ou pior? Como será o futuro? Alguns já decretaram que será muito pior. Outros, mais otimistas, disseram que tudo vai voltar à normalidade. O certo é que ninguém, escute bem o que eu falei, ninguém conhece o futuro a não ser Deus. Nós, crentes na pessoa de Jesus, temos a convicção de que Deus está no controle, que está cuidando de cada um daqueles que o seguem agora e no futuro. Muitos não conseguiram chegar com vida ao final desse ano, mas nós conseguimos. Já dá para olhar para nós mesmos e dizer: só aí já posso me considerar um vencedor, uma vencedora. Então, se conseguimos essa proeza, não podemos esquecer que Deus continua tendo um plano para cada um de nós, que precisamos avançar, que precisamos prosseguir, que precisamos conquistar. Não devemos ter receio de 2021, nem ficar ansioso com 2021, pois o Senhor é o dono do tempo, está no controle de todas as coisas, inclusive do meu e do teu futuro. Confie a sua vida e o seu porvir nas mãos de Deus e receba a paz de Cristo a cada dia. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, orientou os irmãos da cidade de Filipos a esquecer coisas ruins e avançar. Filipenses, no capítulo 3, os versículos 13 e 14, está escrito assim dessa maneira, escute bem. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui somos, nessa palavra, orientados ou aconselhados a fazermos 4 coisas importantes que o próprio apóstolo Paulo fez. Primeiro, esquecer. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Tem coisas que já passaram por nós que foram ruins, que precisamos esquecer para poder continuar a jornada da vida. Esse esquecer do apóstolo Paulo é no sentido de superar. Existem pessoas
que não superam perdas, que não superam momentos difíceis e estagnaram, pararam. Todos nós, em algum momento, já tivemos experiências que não gostaríamos de ter passado, mas em nenhum momento significa que o que aconteceu vai ditar as regras da nossa vida. Você não pode se permitir sofrer por algo que você pode superar. Foi o emprego que você perdeu? Pois tenha fé que Deus vai te abrir uma porta melhor ainda. Tua empresa faliu? Creia que o agir de Deus pode te dar condições para reabrir esse negócio de novo. Teu casamento está em crise? Nesse confinamento social, a convivência entre você e o teu cônjuge ficou insuportável? Olha, eu estava lendo que no Brasil houve um aumento de 177% na procura por escritórios especializados em direito de família e divórcios. Segundo um levantamento do site de buscas que nós conhecemos, o Google, foi registrado em março, no Brasil, um aumento de 82% de pesquisas com o termo. As pessoas digitavam como dar entrada no divórcio. Enquanto que no mês de abril houve um aumento escandaloso de 9.900% nas pesquisas pelo termo divórcio online gratuito. Se a tua situação é essa, nesse momento de final de 2020, então fique sabendo que Deus pode reverter essa situação. Deus pode unir você e seu cônjuge de novo. Entenda que você pode sim superar tudo isso através da fé e, claro, fazendo a sua parte. Nada cai do céu. Então Deus só pode realizar o milagre mediante a nossa atitude daqui para frente. No segundo ponto do versículo que nós lemos, avance, está escrito, avançando para as que estão adiante. Aqui Deus, através do apóstolo Paulo, está nos dizendo para olhar para frente, para frente. Se Deus hoje te fala para olhar para frente, por que você insiste em olhar para trás? Quem olha para o passado fica preso no passado, só fala do passado e não desenvolve. A palavra de Deus é libertadora. Quem atenta para o que está escrito na Bíblia não fica preso em nada, com nada. Se em 2020 você perdeu algum familiar para o Covid, a sua vida continua. Então olhe para frente. Avance para as que estão adiante de você. Pode ser que quem esteja adiante seja o teu marido precisando de você, seja a tua esposa precisando de você, seja o teu filho, a tua filha, um amigo, uma pessoa mais chegada que está precisando de você. É muito triste perder um ente querido. Quem já se foi sempre vai estar na nossa lembrança. Mas você tem que continuar a sua vida. Vamos para o ponto 3 agora. O versículo continua dizendo, prossigo para o alvo. Lembra da história? Saulo virou Paulo, ou seja, passou de perseguidor a perseguido e teve remorso do que ele fez contra os cristãos. Ou você acha que não? Eu conheço pessoas que antes de se converterem ao Evangelho de Cristo, tatuaram desenhos horríveis e símbolos de ocultismo pelo corpo. E hoje queriam tirar essas tatuagens e não podem. O Espírito Santo as fez compreender o significado
daqueles desenhos. Eles não podem mudar o passado. E essa marca estará com eles para sempre, para os fazer lembrar de quem eles eram, para servir de testemunho. Mas eles prosseguiram para o alvo, ou seja, não se detiveram, continuaram. Quem sabe da história de Paulo sabe muito bem que ele caçava os seguidores do Nazareno. Os acorrentava, os levava arrastado pelas ruas, cometia uma série de atrocidades com os nossos irmãos em Cristo. E agora ele, convertido ao cristianismo, lembrava de tudo o que ele fazia, e isso machucava. Porém, ele prosseguiu para o alvo. A palavra de Deus nos mostra, se nós nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados e deixarmos os caminhos maus, o Senhor nos perdoa. Pecado perdoado significa uma nova chance. O alvo é Cristo. É Ele quem muda a nossa história. Quer ter a sua história mudada? Agora em 2021, prossiga para o alvo. Faça o certo. Ande no caminho da direita. Pare de ouvir os outros. Pare de concordar com o erro dos outros. Concorde com a Bíblia. Acate os ensinamentos do alvo, que é Cristo. Quarto e último ponto aqui para encerrar esta mensagem da última segunda-feira do ano de 2020. A fim de ganhar o prêmio, diz o versículo. Aqui fala de conquista. Antes de mais nada, quero que você entenda uma coisa. Escute bem o que eu vou falar. Com Cristo, ninguém perde, só ganha. Antes do apóstolo Paulo ser martirizado, as autoridades que lhe deram essa sentença pensaram o seguinte: agora vamos acabar com ele de uma vez por todas. O nome dele nunca mais será lembrado. Os seus fanáticos seguidores desse homem, Saulo, vão perder a esperança. Só que enquanto isso, o apóstolo Paulo disse algo importante que entrou para o registro bíblico. E hoje nós estamos lembrando disso. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, está escrito isso. Ele conseguiu sua conquista e ainda nos deu incentivo. O prêmio dele foi ter a certeza da sua salvação. Ele não virou evangélico porque estava na moda, não. O prêmio maior de Paulo não foi um cargo na igreja e nem comprar mansão ou jatinho com o dízimo dos fiéis. De forma alguma. Foi ganhar a vida eterna. Assim como todos nós em 2020 ficamos em isolamento social, Paulo também ficou, só que atrás das grades. Provavelmente num lugar imundo, fétido, sem ter um colchão confortável para se deitar, sem ter um edredom para se cobrir nas noites frias de Roma, sem ter liberdade, mas ele não perdeu a sua fé. E ali mesmo, até nos últimos dias de vida, ele escrevia cartas de aconselhamento, de fortalecimento, de encorajamento para as igrejas e enviava. Epístolas da prisão como são conhecidas as 4 cartas do
que estão escritas no Novo Testamento, escritas por ele quando ele se encontrava no cárcere, em meados ali do século I em Roma. Carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta a Filemon. Se estamos achando que 2020 foi ruim, lembremos do apóstolo no cárcere, que combateu o bom combate, que acabou a carreira, que guardou a fé e recebeu a coroa de justiça do próprio sol da justiça, no lugar onde não tem choro, não tem dor, onde não há noite e nem cansaço, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Meus queridos, feliz ano novo com muita fé em Deus.